Olá, meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem posto em nosso coração. Meu nome é Nilson Lacerda, sou pastor de evangelismo e missões da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Neste dia, eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 até o 6, que nos diz o seguinte: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu quero pensar neste dia, nesta manhã, com você, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, com você que se inscreveu em nosso canal, a prática da oração. Há um hino do cantor cristão que tem como título Conversação. Ele nos diz o seguinte: sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Irmãos, falemos de nosso Salvador. Oremos ou cantemos e demos-lhes louvor. Falamos do mau tempo, do frio e do calor, ou bem melhor seria falar do Salvador. Falemos da bondade do grande Salvador, da sua excelsa graça, do seu imenso amor. Da cruz também falemos, onde ele nos quis dar seu sangue tão precioso e assim nos resgatar. Irmãos, falemos de nosso Salvador. Oremos ou cantemos e demos-lhes louvor. Aqui em nossa comunidade de fé, na Igreja Batista Monte Oreb, nós sempre ouvimos o pastor Edson falar que a oração muda o rumo de todas as coisas. E nós temos experimentado o cuidado de Deus em nossas vidas. Quando nós clamamos ao Senhor em oração, nós temos experimentado Deus ouvir as nossas orações. Quantas pessoas têm pedido oração? Olha, ore por tal situação. Leva o pedido à igreja e a igreja se põe em oração e nós vemos o agir de Deus em favor das nossas vidas. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 3, nos diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nós precisamos colocar todo o nosso coração diante de Deus, em clamor a Ele, pedindo, suplicando a Ele sua graça e favor. O texto que nós lemos nos diz que nós temos que ter o uso da prática de súplicas, de orações, de intercessões e de ações de graças. Nós temos que ter esse costume todos os dias da nossa vida, de nós suplicarmos, de nós irmos a Deus em oração, de nós intercedermos por uma situação e depois de nós agradecermos a Deus pela resposta que Ele então nos concedeu. E o texto nos diz o seguinte:
súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. O texto vai nos dizer mais. Em favor dos reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu quero destacar aqui todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Nós não temos reis no Brasil, mas temos o dever de estarmos orando por nossas autoridades, por aqueles que foram instituídos por Deus como autoridade máxima no nosso país. Devemos estar orando em favor destas vidas. O que nós temos visto, às vezes, são muitas pessoas reclamando por conta disso, dá errado, dá aquilo, aquilo outro. Será que, ao invés de reclamarmos, se colocássemos o joelho no chão, Deus muda esta situação? Deus muda esta situação. A palavra de Deus nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos visto o agir de Deus em nossa nação e precisamos clamar ao Senhor para que Ele continue agindo em favor do seu povo. Lá em Romanos capítulo 13, verso 1, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele constituídas. A palavra de Deus assim nos afirma que as autoridades que existem foram constituídas por Deus. Ou seja, Deus ele está no controle de todas as coisas, inclusive daqueles que se acham investidos de autoridade. Romanos capítulo 2, capítulo 12, vai nos dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, se nós clamarmos, se nós suplicarmos, se nós intercedermos, o texto vai nos dizer que nós devemos orar pelos reis. O verso 3 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Deus se agrada das nossas orações. E o texto que eu li de Romanos capítulo 12, nós não devemos nos conformar com este século. E para que não haja um conformismo, nós precisamos então colocar a nossa vida em oração diante de Deus. Pois somente com a oração é que as coisas serão modificadas. Somente no poder da oração. No verso 4 que nós lemos diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 23, diz o seguinte: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. O texto nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, nosso Deus quer que todos os homens sejam salvos. Para que isso aconteça, depende de você. Você que ainda não teve uma experiência com Cristo, Ele pode mudar a história da sua vida no dia de hoje. Ele pode transformar a sua vida no dia de hoje. Ele pode tirar este peso que você está carregando agora. Mas você precisa dar um passo para o Senhor. João capítulo 13,
Versículo 3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você já ouviu falar de Jesus? Você já conhece Jesus? Você já teve uma experiência sua, pessoal, com Jesus? Se você não teve, eu te convido a procurar se relacionar com Jesus, a ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O mediador entre Deus e os homens. Existe apenas um, que serve de árbitro entre Deus e o homem. E este um, que é Jesus, reconcilia o homem com Deus. Hebreus 9, versículo 15 nos diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba uma promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Só Jesus pode ser o mediador entre você e Deus. Só Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu costumo dizer que a conta já foi paga. Jesus já pagou a conta lá na cruz do Calvário, dando a sua vida em resgate pela minha e pela sua vida. Marcos capítulo 10, 45 nos diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A conta já está paga. Cabe a você colocar-se em oração diante de Deus e pedir a Ele que mude, que transforme a sua vida de graça em graça. Eu quero encerrar com uma frase de Billy Graham, que nos diz o seguinte: a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus, dobrando seus joelhos e orando até que você e Deus sejam amigos íntimos. A oração vai nos aproximar de Deus e nos distanciar do inimigo de nossas almas. Alguns historiadores, eles dizem que Tiago, irmão de Jesus, tinha um apelido de joelho de camelo, pois costumava orar muito de joelhos, o que lhe deixou com calos e uma pele rugosa. Tiago possuía os joelhos calejados, por tanto se colocar em reverência ao Senhor, clamando. Como está o seu termômetro de oração? Como está? Que escala que ele está? Que o Senhor possa nos ensinar neste dia a buscarmos a Ele em oração para todos os momentos da nossa vida, a clamarmos ao Senhor constantemente, a termos a prática da oração constante em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa cuidar da sua vida neste dia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe lá o seu like, contribua com este ministério. Que Deus te abençoe e te guarde.